Pessoal, voltei aqui, ó, eu ainda tô fazendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tô na minha 5ª carreira, só que o meu fio acabou. Então, eu vou fazer novamente com vocês aquela emenda do fio, como a gente havia feito lá no tentáculo. Então, eu introduzo aqui a agulha e puxo esse novo fio aqui dentro, tá? Aqui não vai dar tanta diferença na cor, porque é a mesma cor de fio, tá? Só é um novelo novo. E aí, eu fecho esse ponto baixo. Fiquei com as duas alcinhas aqui do ponto, ó. Os dois restinhos do fio aqui. E aí, eu vou fazendo os próximos pontos já prendendo esse fio. Aqui não é por questão estética, tá, pessoal? É por questão de você prender o fio para fazer o acabamento dele, né? E também para já deixar ele presinho para quando a criança for brincar com o polvinho, ele não se soltar, tá joia? Então, aqui a gente já vai prendendo ele. Se você quiser fazer alguns pontinhos e deixar ele aqui, eu faço em média de 5, 6 pontinhos e já ponho ele para trás para eu já continuar trabalhando normalmente, tá? Se nesse restinho de fio que ficou aqui, você quiser, por exemplo, dar um nozinho ou pôr uma pontinha de cola, você pode fazer, fica a teu critério, tá? Só que se você for utilizar a cola, tomem cuidado com a quantidade, ponha bem pouquinha cola, porque isso daqui vai para a boca de uma criança, tá, pessoal? Provavelmente, os polvinhos normalmente eles são dados para as crianças pequenininhas, recém-nascidas, até 2, 3 meses, né? Então, normalmente nessa idade a criança põe tudo na boquinha. Então, tomem muito cuidado. Se você for utilizar cola, com a quantidade de cola, eu não indico utilizar, tá? Dá uns 2, 3 nozinhos aqui, vai ficar por dentro mesmo, ninguém vai ver, tá? Mas evitem usar cola para não ter nenhum problema com o bebê que for brincar com essa peça, tá joia? E aqui eu vou continuar, então, fazendo os meus pontos baixos até finalizar essa 5ª carreira de ponto sobre ponto, tá ok? Eu vou terminar e já venho com vocês. Pessoal, fiz aqui as minhas 5 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, tá? De ponto sobre ponto. E agora, a gente vai colocar os nossos olhinhos, tá? O que a gente vai fazer aqui? Essa carreira, a gente vai contar de baixo para cima, tá joia? Então, a gente vai contar aqui, ó. Essa aqui, uma, sempre acima dessa correntinha aqui que sobrou, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Então, é nessa carreira aqui, ó, que a gente vai colocar o nosso olhinho. Aí, aqui a gente escolhe qualquer pontinho, sempre deixa essa parte aqui, onde a gente tá começando e finalizando as nossas carreiras, aqui pra trás, tá? Não que ela vá dar alguma diferença, mas é só pra você conseguir trabalhar mais fácil, tá joia? Então, aqui você escolheu qualquer ponto, introduz a sua agulha pra ela abrir um pouquinho o ponto, ó, tá vendo que fez um buraquinho aqui já? A gente vai encaixar esse primeiro olhinho aqui, nesse pontinho que a gente abriu, tá? E aí, a gente vai vir com a trava. Vou pegar aqui. A gente põe a trava, ó. A trava, ela é côncava. Ela é como se fosse uma conchinha. Essa parte aqui, que é mais abertinha, você põe pra dentro do seu olhinho e encaixa. Você vai pôr assim, ó, e vai encaixar ela aqui dentro, tá? Esse olhinho tá presinho, tá? Agora aqui a gente vai vir aqui, ó, nessa linha aqui do meio do olhinho, a gente tem essa em cima, essa embaixo, essa aqui do meio. Nessa do meio a gente vai contar 1, que é esse primeiro ponto que tá bem encostadinho aqui no olhinho, 2, 3, 4, 5, 6.
No 7º, a gente introduz a agulha novamente, dá uma giradinha para ela abrir o pontinho e fazer esse buraquinho aqui, ó. Tá joia? Fez o buraquinho, a gente introduz o nosso olhinho nesse 7º ponto, tá? E aí a gente vem com a travinha novamente e encaixa a travinha aqui dentro, tá? Tem alguns olhinhos que essa trava, ela fica um pouquinho maior. Aí, fica mais fácil você aplicar com o aplicador de olhos, tá? Que aí você vai colocar a sua travinha aqui dentro e desse outro ladinho ele tem uma almofadinha, que você vai pôr assim, ó, o espacinho vago aqui por dentro. E essa parte da almofadinha você vai apoiar aqui fora no olhinho. E aí você faz crack, até ele fazer o crack, tá? É que essa travinha, ela é um pouquinho menor, tá? Então, ela não fica legal utilizar com o aplicador de travas, tá? Por isso que eu fiz isso na mão. Aqui, pessoal, se vocês quiserem já bordar uma boquinha, fazer cílios, narizinho, tudo isso é parte criativa de cada artesã, tá? Então, fica a teu critério. Como esse daqui tá lilás, eu não quero fazer a boquinha nele, não, tá? Esse outro, nós fizemos a boquinha em rosinha. Nesse, eu já não quero fazer, tá? Mas fica a critério de cada um, tá joia? Agora, a gente vai continuar aqui com as carreiras de diminuição, tá? E aí, aqui tem alerta de dica importante para vocês, tá? Eu vou tirar o marcador aqui da primeira carreira, vou colocar aqui na carreira que a gente vai começar agora, tá joia? Aqui a gente vai fazer 17 pontos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 pontos, tá? A dica que eu falei que tem um alerta agora é na diminuição, tá? Prestem bastante atenção. Se precisar voltar várias vezes o vídeo, voltem, porque essa forma que eu faço a diminuição, ela dá um diferencial no acabamento da tua peça, tá? Qualquer peça pode utilizar essa diminuição, não é só no polvinho. Qualquer peça de amigurumi, você utiliza essa diminuição, tá joia? Vejo muitas pessoas ensinando a diminuição da seguinte forma: coloca a agulha, pega as duas alcinhas, puxa o fio, vai no pontinho da frente, põe nas duas alcinhas, puxa o fio e fecha. Aí fica essa gororoba aqui, feia. Fica feio, olha como fica grosseiro, tá? Eu não indico fazer dessa forma. Primeiro, porque quando você colocar o enchimento, ele vai arregaçar esse ponto, vai ficar feio, vai dar um acabamento, uma finalização feia pro seu trabalho. A gente não quer isso, a gente quer um trabalho o mais profissional possível, não é mesmo? Então, você vai desmanchar isso daqui, você vai fazer a diminuição da sua carreira da seguinte forma. Aqui o ponto, ele tem duas alcinhas, correto? Você vai introduzir a agulha só na primeira alcinha. Ó, tem duas alcinhas, a primeira, tá, a agulha tá pegando, a segunda tá aqui atrás. Você não vai puxar fio, você vai introduzir a agulha novamente no próximo ponto, só na alcinha da frente. Então, você pegou a primeira alcinha do primeiro e do segundo ponto, tá? Eu vou voltar aqui para vocês verem novamente. Primeiro e segundo ponto aqui, aonde nós vamos fazer essa diminuição. Você vai colocar a agulha na primeira alcinha do primeiro ponto,
e vai pôr a agulha na primeira alcinha do segundo ponto, tá joia? E aí você vai puxar o fio de uma única vez nessas duas alcinhas, dessa forma, e vai fazer um ponto baixo. Olha só como ele fica mais bonito do que aquela gororoba que o povo ensina na internet. Vocês estão vendo como ele fica mais bem fechadinho, dá um acabamento mais bonito, dá a impressão, ainda que você seja novata, que você seja iniciante, vai dar uma aparência de um trabalho mais profissional, tá? Então, diminuição, façam dessa forma, fica mais bonito. Tá joia, pessoal? E agora a gente vai repetir esse processo por mais 2 vezes. 17 pontos corridos, diminuição, 17 pontos corridos e diminuição novamente, tá? Eu vou fazer aqui os meus e eu volto com vocês já já. Pessoal, eu terminei aqui a minha carreira, tá? De 17 pontos e uma diminuição. E aqui eu quero dar mais uma dica para vocês. Quando vocês começarem a fazer as carreiras de diminuição e precisar parar para fazer um almoço ou atender um telefone, enfim, for parar, a dica que eu dou, nunca puxa o fio aqui na diminuição, tá? Por quê? Ele vai ficar frouxinho, tá? Então, quando você tiver que parar, sempre faça um pontinho a mais, baixo, normalzinho, para você puxar, tá? Porque aí a diminuição, ela vai ficar bem firme, tá? Ou, se você esquecer dessa dica e for parar na diminuição, depois você refaça essa diminuição, tá joia? Para não ter que refazer a diminuição, passa um pontinho a mais e já puxa a linha. O porquê que eu puxei a linha aqui, pessoal? Eu tava pensando, eu acho que eu vou fazer a boquinha com vocês, para vocês verem como eu faço o bordado dela, tá? Que algumas pessoas são iniciantes e não tem muita noção ainda também do bordado, tá? Aqui pro bordado eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro, tá? Tradicionalzinha, com um fio de outra cor que não seja a que a gente tá utilizando na nossa cabeça do polvinho, ok? Eu escolhi esse tomzinho de rosa que eu acho que vai ficar bem legal. Aqui, ó, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui, ó, no nosso olhinho, tá? Ele tem essa risquinha aqui de cima, essa do meio e essa de baixo, tá? Aqui, nessa risquinha de baixo, a gente vai pegar, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pontos que nós temos entre um olhinho e o outro olhinho, tá? Desses 6, a gente vai deixar um de cada lado, sobrando para fazer essa boquinha. Então, a gente vai fazer a boquinha daqui para baixo, tá joia? A agulha sempre de dentro para fora, tá? Pra gente poder fazer o acabamento de nozinho por dentro. A gente vai introduzir a agulha assim e vai puxar uma quantidade relevante de fio, tá? Aí, aqui, a gente vai novamente ver qual é o último pontinho, é esse aqui. Então, nós vamos ficar com 4 pontos. Ai, Cris, mas eu acho que é muita coisa. Pessoal, diminui. Aí é a questão da criatividade, do gosto de cada um, ok? Aí a gente vai fazer o seguinte, contou aqui os 4 pontos, a gente vai vir aqui nesse pontinho e vai introduzir a agulha de fora pra dentro. Pegou a agulha aqui, ó, não faz isso daqui, não é pra ele fechar assim, tá? Porque ficou bem feinho, por sinal. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir a agulha agora nessa carreira aqui de baixo, tá? A gente tá pegando nessa carreirinha aqui, nessa linha. A gente vai pegar nessa linha agora aqui de baixo. Deixa essa argolinha de fio aqui. E aí, você vai de dentro pra fora novamente. E introduzir aqui no meio. Tá joia? Ó. Introduziu a agulha aqui. Puxa ela, agora sim você vai puxar pro fio ficar mais rente ao seu trabalho, tá? E aí, você vai voltar com essa linha no mesmo pontinho onde você saiu.
para dar esse acabamento aqui, para segurar esse pontinho. Você vai ajeitando com a outra ponta do fio, você vai ajeitando a sua boquinha, ó. Tudo é ir ajeitando. Olha só, pessoal. Nosso polvinho agora tá sorridente. Tá? Se você quiser deixar a boquinha menor, por exemplo, essa outra, ela foi feita em 3 pontos, ó. Tá? Então, ela ficou um pouquinho menor. Essa eu quero deixar grandona mesmo pra chamar atenção. Aqui a nossa boquinha tá bordada, tá? Então, aqui a gente já tira a agulha de tapeceiro. E aí, a gente vai dar nozinhos. Toma cuidado no nozinho, pessoal, pra você não puxar muita força, porque senão vai repuxar lá na frente, tá? Então, você encosta o nozinho lá na peça, ó, mas com delicadeza. Afinal de contas, isso aqui é um produto para um neném, então você tem que ter cuidado, carinho com o que você tá fazendo, tá? Eu normalmente dou 3 ou 4 nozinhos e pra mim já é o suficiente. Se você quiser fazer mais nozinhos, fica a teu critério. Aí você vai vir aqui dentro, vai cortar esse excesso de fio, tá? E vai dispensar esse outro fio. Pessoal, agora com o bordadinho da boquinha já feito, a gente vai fazer aqui embaixo, na base, a costura dos tentáculos, tá ok? Então, você vai escolher, se ele for coloridinho, assim como os meus, você escolhe qual você quer que seja aqui na frente, qual que você acha que fica melhor atrás. Eu costumo fazer como esse outro aqui, ó. Sempre mesclar as cores. Por quê? Eu poderia ter colocado os rosas juntos, né? Opa, não tá pegando tudo. Colocar todos os rosas juntos, azuis. Então, eu gosto de deixar eles bem separadinhos, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Como eu tenho 3 nos tons de rosa, 2 azuis, 1 verde e 1 amarelo, eu gosto de separar eles assim pelas cores, tá? Pra eu poder visualizar como eu vou montar. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o verde bem no centro, aqui embaixo, tá? Então, com a sua agulha de crochê mesmo, você vai introduzir de dentro da cabecinha pra fora, aqui no miolinho, ó, aonde a gente começou, lá naquele anel mágico. Você segura, põe o dedo assim, ó, e vai enfiando a agulha. Como esse anel mágico, ele tá bem fechadinho, então vai ser um pouquinho difícil, tá? Mas dá certo. Aí você vai pegar uma linha só, que aqui tem 2, né, no final do teu tentáculo. Você vai pegar um fiozinho e vai passar aqui pra dentro dessa sua cabeça, tá? Ó, puxou ele aqui, você vem com a mão mesmo pra tirar ele aqui pra dentro, ok? E aqui, você vai pegar esse outro fiozinho e você vai colocar nesse pontinho aqui de cima, ó. É sempre no pezinho e na cabecinha do ponto que você fez aqui na carreira aqui embaixo, tá? E aí, você vai fazer a mesma coisa, você vai puxar esse outro fio aqui pra dentro da cabeça, ó. Ficou com as 2 pontinhas aqui dentro, você vai dar 2, 3 nozinhos, tá? Aqui vocês podem puxar bem, apertar bem, porque é o que vai dar sustentação para os seus tentáculos não caírem, tá? Então, se você quiser fazer mais nozinhos, fica à vontade. Pra mim, 3, 4 nozinhos no máximo é o suficiente. Tá joia? Ó, dei meus 4 nozinhos, eu deixo essa linha aqui dentro, ok? Aí, agora, eu vou olhar aqui para os meus tentáculos coloridos novamente. E eu vou colocar aqui na frente, eu vou colocar um cor-de-rosa, ó. Esses 2, eles estão com aquele fio soft, um inteiro soft e um que tem esse restinho aqui do fio amigurumi tradicional. Então, eu vou colocar esse inteiro aqui bem na frente, tá? Aqui, essa segunda parte que a gente vai colocar os tentáculos, é bom a gente prestar atenção, porque assim, ó, nessa carreirinha aqui que ficou essas correntinhas, nós vamos fazer o acabamento.
que é esse biquinho aqui, tá? Então, é interessante a gente deixar pelo menos 2 carreirinhas de ponto para depois fazer a introdução dos tentáculos, porque senão esse tentáculo ele vai ficar muito em cima do acabamento que a gente vai ficar aqui, e aí não vai ficar uma coisa muito legal, tá? Então, aqui a gente vai introduzir na terceira carreira, ó. Tem a primeira aqui, que é o pezinho, da onde tem a correntinha onde a gente vai fazer o acabamento. O segundo e aqui a terceira. Você vai introduzir a sua agulha da mesma forma que a gente fez com o verde, tá? A gente vai puxar um fio. Tô meio atrapalhada aqui. A gente vai puxar um fio aqui, tá? Segura ele aqui dentro. E aí, a gente pode tanto pegar na carreirinha aqui embaixo, ou a gente pode pegar na do lado, tá? Aí fica a critério de vocês. Eu gosto de pegar na de baixo, em alguns, e em outros eu prefiro pegar na do lado, pra ele não ficar todos iguaizinhos, tá? Puxou o fio aqui de novo. E dá ali os seus 3, 4 nozinhos. Essa parte, pessoal, é mais você se atentar à posição onde você vai colocar os seus tentáculos, né? Escolher as cores que você quer colocar mais pra frente, que vão ficar mais visíveis. Qual você prefere deixar mais pra trás, tá? Porque no final, na verdade, todas elas vão aparecer, tá? Mas é uma questão de gosto mesmo, joia? Então, agora aqui, eu já tenho um rosa e um verde. Então, eu vou colocar esse azul mais clarinho para dar uma clareada nele aqui, tá? Então, eu venho aqui, na mesma carreirinha onde a gente entrou aqui com o ponto, o primeiro pontinho aqui para colocar o tentáculo, eu vou contar aqui uns 4, 5 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, entre o quarto e o quinto ponto, tá joia? E aí, eu vou puxar um fio, deixa eu pegar aqui com a outra mão, fica mais fácil. Ó, puxei ele aqui, vou puxando ele aqui pra dentro. E aí, agora, eu vou fazer um de ladinho, tá? Aquele primeiro eu fiz de cima e embaixo, aqui eu vou colocar ele de ladinho, ó. Peguei o pontinho do lado e puxei o fiozinho lá pra dentro. E a mesma coisa, vou dar os nozinhos aqui dentro, tá? Essa parte não tem muito segredo, é você visualizar a forma que você quer que seu polvinho seja apresentado, ok? E aí, pessoal, vocês estão gostando dessa videoaula? Deixa aí no comentário. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Se você tem alguma amiga crocheteira que gostaria de fazer esse polvinho, já compartilhe o vídeo com ela, que assim a nossa comunidade vai crescendo, tá joia? Aqui agora, pessoal, eu vou colocar o amarelinho, ó. Eu acho que ele fica bem bonitinho aqui na frente, que ele vai chamar a atenção da criança, tá? Então, aqui a gente vai pegar esse, vai contar os pontinhos agora para esse lado, tá? Então, aqui a gente... 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos. Aqui eu vou colocar entre o quinto e o sexto. Vocês repararam na diferença? Aqui eu coloquei entre o quarto e o quinto. Aqui eu vou colocar entre o quinto e o sexto. É muito de você visualizar o que você tá fazendo, tá? Pra você conseguir mesclar essa distância, tá? Então, aqui eu vou colocar ele de ladinho também, como eu coloquei o outro, tá? Pego no pontinho do lado. E aqui a gente vai continuar fazendo nossos nozinhos. Sempre se atentem a deixar o nozinho bem firme, porque o neném tende sim a puxar esse tentáculo. E o que a gente não quer é que a mãe dê um polvinho desse pro neném e na primeira puxada que ele der, só que estrague, né? Porque a gente perde o cliente, tá? Agora aqui a gente tem ainda 3 tentáculos pra colocar.
aqui nessa parte de trás. Como eu tenho 2 cor-de-rosas e um azul, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um rosa, um azul no meio e o outro rosa, tá joia? Então, aqui eu vou colocar esse rosa mais clarinho aqui do lado do amarelinho, tá? Então, aqui a gente vai contar 1, 2, 3, 4, entre o quarto e o quinto ponto, ó, introduzir minha agulha aqui, vou segurar meu fio e vou puxar ele aqui pra dentro também. E vou colocar ele, como eu já coloquei o do lado, o amarelinho, ele é de ladinho, eu vou colocar esse de cima pra baixo, tá? A diferença entre o de ladinho e o de cima pra baixo é o seguinte: quando você coloca ele de cima pra baixo, ele ocupa menos espaço, porque você só tá pegando uma alcinha do ponto. Então, ele fica mais curtinho, vamos dizer assim, na base do teu polvinho. Quando você pega ele de ladinho, que você pega 2 alcinhas do ponto, você ocupa um espaço um pouquinho maior, tá? Mas, se você olhar assim a olho nu, você não... É só questão de gosto mesmo, tá, pessoal? Tem nada que vai mudar, nossa, mudou muita coisa. Não, não vai não. Aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu já vou aplicar o outro rosa aqui do azul pra trás, tá? Porque aí a gente consegue medir direitinho quantos pontinhos vai sobrar pra gente aplicar esse outro azul bem no meio, tá? Então, aqui, contando do pontinho do azul, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, esse eu vou colocar entre o quarto e o quinto, ó. Aqui. Aqui eu puxei uma alça do fio. Vou puxar ele também de baixo e em cima, tá, pessoal? Puxou aqui os 2 fios, aí você vai dar os seus nozinhos. Esse polvinho, pessoal, ele sai muito bem. Eu faço bastante feira de artesanato. Ele tem uma saída bem legal, porque é uma opção de presente para qualquer bebê, tanto menino quanto menina, né? Então, é uma opção bem bacana, sai bem legal. Ó, agora aqui, pessoal, nós temos desse tentáculo até esse, nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar no quinto ponto, que é o pontinho do meio, tá? Então, aqui a gente vai contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é esse pontinho aqui que eu quero, ó. E esse tentáculo, nós vamos colocar ele de ladinho. Por que a gente vai colocar ele de ladinho? Para ele ficar centralizado, porque nós vamos pegar as 2 alcinhas desse quinto ponto. Tá? Então, você vem aqui do ladinho e puxa o fio de novo, tá? Aqui, como eu comecei ele com uma cor, terminei com outra, por isso que tem 2 cores de fio aqui, tá? Mas é o mesmo tentáculo. E aí, a gente vai finalizar o nosso nozinho. Pessoal, aquelas rebarbinhas de fio que nem tem aqui, ó, que sobrou, depois, quando você tiver com seu polvinho todo finalizado, você pode fazer esse acabamento de uma única vez, tá? Aí você vai fazer em todos, verifica se não tá com um fiozinho solto, ó, aqui também tem, ó, tá? Aí eu já faço esse acabamento em todos, tá? Que é daquela forma que eu ensinei lá no começo do vídeo, tá? Agora aqui, ó, pessoal, a gente já tá com todos os tentáculos costurados, tá? Ó, a impressão que esse tá maior, mas é a posição que ele tá aqui na mesa, tá joia? Todos os tentáculos costurados. Agora, pessoal, a gente vai fazer esse acabamento aqui embaixo, tá? Porque a gente poderia fazer com a cabeça cheia, só que vai dar um pouquinho de dificuldade, porque a gente vai ter que pegar só essa alcinha aqui que sobrou, tá?
Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar esse fio que a gente tá fazendo na cabeça, tá? Deixa um pedaço relativamente grande, tá? De fio aqui, uns 4 dedos, 3, 4 dedos de fio. Deixa ele aqui reservado, tá joia? E agora aqui embaixo, a gente vai virar, ó, o nosso polvo de cabeça pra baixo. Os tentáculos vão ficar pra cima, tá joia? A gente vem aqui no finalzinho, ó, da carreira. Você lembra que eu falei que quando dá essa diferença aqui desse ponto, é aqui que foi o final e o começo dessa carreira que a gente fez com o ponto, deixando essa alcinha. Então, a gente vai vir aqui, ó, tá aqui embaixo, tá joia? A gente vai introduzir a agulha aqui e vai puxar o nosso fio. Deixa uma pontinha, ó, mais ou menos assim, tem o quê? Uns 3 dedinhos de fio aqui, pra gente fazer esse acabamento, tá? Aí, aqui, você vai dar um nozinho nesse fio. 2 nozinhos nesse fio. Aperta bem firme. E aí, você vai pegar a sua agulha de crochê, você vai introduzir ela aqui na cabeça, pra você sair nesse pontinho aqui, ó, embaixo de onde você tá dando esse nozinho. E aí, essa pontinha que sobrou aqui, ó, você põe ela pra dentro da cabeça. Quando chegar outra pontinha aqui, quando a gente finalizar, a gente vai fazer isso também pra dar o nozinho lá dentro, tá joia? Agora, aqui, a gente vai introduzir no mesmo lugar que a gente fez os nozinhos, a gente introduz a agulha novamente e a gente faz uma correntinha pra gente dar início a essa carreira do acabamento aqui, tá? Nesse pontinho aqui do lado, nós vamos fazer um ponto baixo, tá? Agora, nesse próximo ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos, tá? Então, a gente laça o fio aqui na agulha, faz um ponto alto, no mesmo lugar, o segundo ponto alto, e no mesmo lugar, o terceiro ponto alto, tá? Nesse próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixo, e no próximo, um ponto baixíssimo. Veja só, ficou como se fosse um lequezinho. E agora, a gente vai repetir esse processo por toda essa carreira. Então, depois do ponto baixíssimo, nós fazemos um ponto baixo e no próximo 3 pontos altos, no mesma base, tá? A gente não vai mudar a base. 3 pontos altos na mesma base. E no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um baixíssimo, tá? A gente vai seguir essa sequência por toda a volta até chegar aqui nessa pontinha onde a gente começou, tá joia? Eu vou fazer aqui a minha e eu volto com vocês. Pessoal, aqui a gente chegou no final dessa carreira, desse acabamento, e aí aqui o que que você vai fazer? Você terminou com um ponto baixíssimo, né? E aí, você vai pegar aqui nessa argolinha, ó, ficou duas alcinhas aqui. Você vai fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Só pra você fechar esse ciclo que você fez aqui. Puxa um pouco do fio e corta. Agora, você vai puxar ele todo aqui pra frente e puxa, passa pelo mesmo lugar onde você passou, ó, as 2 argolinhas, você puxa ele aqui pra trás, tá? E aí, agora, você vai introduzir a agulha aqui aonde você puxou aqueles 2 nozinhos. Opa! Ó, puxou aqui, puxa o fio todo aqui pra dentro, tá? Agora, aqui, ó, você vai pegar esses 2 fiozinhos, que é onde a gente começou, esse daqui, e esse aqui é o de agora, que a gente terminou. E você vai lá dar aqueles 3, 4 nozinhos novamente. Ó. Puxou,
deu nozinho. Pronto. Aqui fica essa baguncinha de fio mesmo, tá? Se você quiser tirar esses fios, você pode tirar. Eu não tiro por quê? Porque aqui eu economizo um pouco de enchimento, tá? É pouquinho, mas deixa aí, tá? Ó, agora você vai colocar, você vai pressionar um pouquinho aqui, ó, essas abinhas que a gente fez o acabamento pra baixo. E olha como ele já tá com uma carinha bem bonitinha, tá? A gente ainda tá com o cabeção dele aberto, mas ele já tá com cara de polvinho, tá joia? Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer a continuação dessa carreira pra gente continuar fechando a cabeça do nosso polvo, tá? A gente ainda não vai trabalhar com o enchimento aqui dentro, tá? A gente vai deixar pra trabalhar quando ela estiver um pouquinho mais fechada, tá bom? Eu já venho com vocês.